Para que serve o cérebro? Para a gente se movimentar e, nesse movimento, se localizar a cada instante, a cada momento. Se localizar a cada instante, a cada momento, saibamos ou não, o que tem por detrás é a seguinte pergunta: eu estou seguro ou eu estou em perigo? E isso tem tudo a ver com a ansiedade, minha querida Rejane. E a ansiedade, Luciene, um tema tão falado, tão corriqueiro, tão sentido no nosso dia a dia, mas a gente queria nesse episódio trazer uma pitada diferente, uma leitura diferente, porque a ansiedade é algo que tem tudo a ver com o nosso modo de viver, de ter valor, de sobreviver nesse mundo, de ser valorizado ou não. Então, tudo isso faz muita diferença e a gente vai então sair daquele mais do mesmo, de dizer sempre assim: dicas para lidar com a ansiedade. Primeiro vamos tentar fazer uma leitura diferente disso tudo? É, e a nossa colaboração vai por aí. A gente gostaria que vocês guardassem bem na cabecinha que a gente funciona em dois modos. Ou no modo estou seguro, seja lá onde você estiver, na floresta, na sua casa, numa festa. Por detrás, o pano de fundo é: estou me sentindo seguro? Você está numa festa, você está achando que a sua roupa não está legal. Pois é, você não está seguro. E o outro modo é o modo fuja do perigo. Não é nem, vocês notaram que não está eu estou em perigo ou estou em perigo. Eu escolhi a ideia de falar fuja do perigo, como se a gente tivesse uma voz falando assim: corre, sai daqui. Então você está lá na festa, você pôs uma roupa que você está inseguro. E aí a pessoa fica com uma força interna dizendo: foge do perigo, foge. Foge no sentido de, aqui na festa, com esse tanto de gente, alguém pode achar sua roupa feia. E aí, é essa ideia, gente, que tem a ver com a não presença. Quando fala assim, a pessoa não está presente. Não, pior do que isso. A gente tem uma expressão dos antigos que falava assim: fulano parece que está fugindo da polícia. Não tinha essa expressão? Uhum. Pois é, a gente está fugindo da ameaça, de uma ameaça, e aí a gente não fica aonde a gente está. A gente sempre fica num estado de fuga, e isso tem tudo a ver com ansiedade. E como o nosso cérebro é capaz de muito rapidamente detectar esses sinais de perigo? A gente vai moldando. Agora, será, Luciene, que o que eu entendo como perigo para mim, será que é a mesma coisa que você entende como perigo para você? Muito provavelmente não. Não. Cada um de nós vamos ter ali, na nossa formação, aquilo que eu vou decodificando como o que me valoriza e não valoriza, e isso tudo lá no desenvolvimento cerebral. Como o cérebro nosso é perspicaz e rápido para detectar sinais de desvalorização. Se importa, mas ele também é bobinho. Eu quero explicar para vocês por que o nosso cérebro é bobinho, sabe por quê? Porque ele acredita no que a gente fala para ele. Então, se a gente falar estou em perigo, ele acredita. Atenção, sai, né? Cai adrenalina e tal. Se você disser para ele eu estou seguro, então a gente vai desenvolver essa ideia que para você sair desse episódio administrando muito melhor a sua ansiedade, de uma maneira inovadora, né, Rejane? Ter valor e ansiedade para viver hoje. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais.
Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Se eu estou sem valor, estou em perigo? Sim. Mas de quais valores que a gente está especificamente falando? Hum, é aí que mora o segredo da coisa. Eu me sentir valorizada, tendo valor no ambiente onde eu estou, isso me dá potência. Eu sei que eu, de alguma maneira, vou me sair bem. Vocês entendem que é por isso que a ansiedade ela é o contrário da gente se sentir tendo valor. E ter valor de quê? Eu dei uns exemplos, né? Se eu tô com uma roupa que eu acho que não está adequada e eu fico imaginando o que as pessoas vão pensar, eu tô com uma interrogação no meu valor. Ah, eu pego o microfone para falar em público, muito comum. A pessoa, ai, será que o público vai gostar do que eu tenho a dizer? Você já sai de você e fica lá na outra pessoa pensando o que ela vai pensar de você. Ou seja, você funciona como se você estivesse perguntando para as pessoas: eu sou interessante? O que eu estou dizendo tem interesse para você? Você me valoriza ou não? Ao invés de você estar comunicando para a pessoa o que você quer, porque você sente que você tem aquele valor para compartilhar. Você fica esperando o valor do outro? Não. Você mostra o valor que você tem. Não quer dizer que quando as pessoas te reconhecem, você não se nutre. Uhum. Uhum. Luciene, olha, não tem como ouvir essa narrativa sua e deixar para trás tudo que a gente já apresentou em relação aos vasos. Porque, gente, olha, a gente vai se desenvolvendo e vai lá dimensionando. Tá bom, o que que eu vou captando de mensagens que é algo que me valoriza ou que não valoriza? O que que esperam de mim e o que que não esperam de mim? Nos outros episódios a gente falou tanto desse olhar do outro ali no primeiro vaso, no vaso rosa e tal, e depois, então tem valores que são muito singulares, que é aquilo que é exatamente alguém que cuidou de mim, minha mãe, meu pai, alguém que esteve muito próximo, uma figura muito primitiva e projetou algo em mim, ok. E tem valores que são também dessa cultura geral, Isso. e que são valores muito fortes, muito, como a nossa cultura Uhum. adentra e permeia a gente. E por isso, hoje, dos nossos 6 vasos, a gente tem 2 aqui e tem um lá atrás que é sempre o vaso da fragmentação, que é tipo assim, ó, quando a coisa não funciona, a gente se desorganiza. O vaso azul, que representa a cultura patriarcal, o vaso múltiplo, que representa o século XXI. E eu gosto muito da Rejane para falar, né, que esse vaso azul, ele representa uma cultura de modelos, como eu falo, modelos da fábrica, e aí a gente tem listinha, tem uma lista do que tem valor e do que não tem. Vou dar um exemplo, passar no vestibular é um valor. Ah, passou no vestibular, e aí pronto, né, ser inteligente, ser rico, ser bonito. Se a gente pega no século XXI, passou no vestibular, que a gente é capaz de um pensamento mais complexo, mais rico, mais justo com o ser humano, né. Então fala assim, não passou no vestibular, nossa, ruim.
No século XXI, ele fala assim: se ele não passou no vestibular de algo que ele não queria, é um ganho. Uhum. E por aí vai, você entende? Então, como a mesma coisa tem valor aqui no século XX e não tem, nesse caso que eu estou dizendo, né? Não passou no vestibular, não tem valor. Não passou no vestibular, vamos ver o contexto. Pode ser que seja um grande valor. E a gente falando, só pegar esse exemplo dela série, e aí tá, a gente quer que as pessoas, claro, sempre aperfeiçoem conhecimento e avancem, né, no desenvolvimento intelectual da vida, mas a gente sabe que inclusive tem profissões hoje em dia que não necessariamente vão passar por esse formato de vestibular, de faculdade. A coisa tá tão diferente e antigamente não era assim. Mas, Luciene, tá diferente, ok. Mas a grande maioria da gente, nós somos pessoas que temos ainda uma pegada muito forte lá no século XX, nesses valores dos modelos fixos. Esse valor aqui, vou pegar esse vasinho azul, esse valor do modelo fixo da cultura, ele ainda está muito impregnado na gente, por mais que a gente já tenha avançado muito, gente. Aqui o bicho ainda pega bastante e a gente ainda vai para algumas buscas, alguns alcances, e quando a gente está sentindo que a gente não está conseguindo atingir isso aqui, O que que acontece? Olha só, aí a gente se fragmenta, né? Saria, você podia pegar aquela coisinha marrom que a gente tem, que a gente gosta de mostrar, sabe? aquela coroa. Aquela coroinha, as duas. Hum. Por quê? Porque se a gente, que nem eu tô dizendo, você tá com a roupa que a pessoa fala que a roupa tá feia, você tá numa festa, ai que vergonha aqui. Uhum. Mas, olha, essa roupa tá feia. Aí você pensa assim: "Não, mas foi a dona Mariquinha que falou que essa roupa tá feia. E essa mulher tem um mau gosto homérico, então essa roupa deve estar legal, viu?" Ou você é capaz. Sim. Aí a gente, olha só a ideia, né? Você não passou no vestibular. Nossa, que merda. A palavra é essa? Uhum. Nossa, você tá mal. Uhum. Você passou no vestibular. Que riqueza. Você está dentro, Hum. né, dentro dos valores. Essa sempre é a ideia. Essa fragmentação, no geral, ela, né, assim, não deu certo isso, né, que eu fiz, então eu fiquei fragmentado, a gente fala isso aqui para nós, né? Então eu me sinto uma merda. A gente fala isso muito, Sim, né? sim. E a gente cobre o vestibular aqui, no caso, gente, seria a coroa, tá? A coroa que cobre a merda. E a gente passa no vestibular, fica se achando, mas isso não é tanta coisa assim, né? Não vai cobrir a merda para sempre, vamos dizer. Exato. E isso serve, Luciene, olha, vamos lá, gente. Nós estamos hoje com tantas e tantas pessoas vivendo naquele modo exaustão, naquele modo cansativo de vida e com umas assim, a percepção que ela tem de si mesma é: "Se eu não fizer desse jeito, se eu não fizer desse jeito, se eu não cumprir com esses alcances, eu não vou ter valor, Eu estou em perigo. eu estou em perigo". E perigo de quê? Aí sim, nós agora vamos falar perigo de ser excluído, do meu grupo, né, de não ser aceito. Isso, a ideia de ser valorizado é isso. Pensa, gente, vai lá nas cavernas, lembrar que o nosso cérebro funciona lá como a gente funcionava nas cavernas. E aí, o meu grupo de 15, 20, 50 pessoas, se eu for excluído, eu morro, porque eu não sobrevivo. Então nós temos isso no nosso cérebro. Não, o que que tem ser excluída? Ah, isso vale para o século XXI. Exatamente. O que que tem ser excluído? Você vai ser excluído num lugar, incluído no outro, e é assim a vida. Aqui não, porque lembra, puxa, Rejane, a gente fez de uma maneira que, se você fizer uma merdinha, entendeu? Você perde tudo. Por isso que a gente amarrou dessa maneira para dizer: ó, você faz tudo, você faz 99. As pessoas, já escutei isso tanto na vida. Eu fiz 99. A hora que eu não fiz, que eu não dei um, eu dei tanta coisa. O dia que eu disse não, acabou tudo, acaba tudo. E aí volta, acaba tudo e a gente vira uma merda para outra pessoa.
certo? E às Aqui vezes não, aqui se você tira uma coisa, fica outra. e às vezes nem é que, ah, o tudo ou nada pode acontecer de fato lá na cultura, mas o tudo ou nada também pode acontecer lá na fantasia da pessoa, Ah, mas é claro. o tempo inteiro. Sim. Então, por exemplo, eu tô lá cuidando, vamos imaginar, eu cuido da minha mãe tem demência, e eu tô ali cuidando dela, cuidando dela, cuidando dela, de repente a pessoa tá o tempo inteiro cuidando, mas lá dentro de si fica assim: "Mas parece que ainda tem alguma coisa, mas parece que eu não fiz". Ela tem um medo danado, um medo, um pavor Tempo todo. de não ter feito a completude, e a completude a gente sabe que nunca tem, porque a gente só tinha essa completude lá dentro da barriga, lá no útero, É. e fica essa busca, essa busca, essa busca, e a ansiedade vem E se acontece alguma coisinha com essa mãe, uhum, foi porque eu não fiz isso. isso. Deu uma infecção urinária, eu estou dando pouca água. Então a gente sim, porque a gente introjeta, a gente pega esses valores e traz para dentro da gente, aí é a gente que cobra. Esse é o pior, né. Quando o outro está cobrando, a gente ainda tem uma certa defesa, mas como diz o velho Freud, né, como é que a gente vai fugir de uma ameaça que está dentro da gente? Aí a gente foge de muitas maneiras, bebendo, vendo televisão demais, Se anestesiando. Uhum. foge do jeito que dá conta de si mesmo. Agora, a gente quer entrar com vocês com uma história, né, de um neurocientista, Sebastian Bowler, francês, que dá para a gente essa mão aqui, porque vocês vão aprender a administrar a vida de vocês de uma maneira muito simples, com esses conhecimentos da psicanálise, das neurociências. E aí eu vou mostrar a mãozinha para vocês de quê? De valores. Fala assim, ó, olha só, coisa de professora. Vocês estão vendo que é uma mão, né, gente? É uma mão, tá? E essa mão, o dedo indicador é freio. E aqui tem comer, sexo, valor social, informação. Para ele, a gente funciona com 4 forças empurrando a gente para atos de sobrevivência. Aí você fala: "Nossa, de sobrevivência?" É. E um valor que puxa, 4 que empurram. Uhum. Agora, eu desafio vocês a achar qualquer coisa na vida que não esteja num desses 5 itens que a gente faz. Viu, Luciete? Vai pensando aí, viu, Sara? Vai pensando. Fala assim: "Ah, não sei, eu tô brincando com meu filho, onde é que tá?" Aqui. A gente vai então, isso aqui é para você usar na sua vida como um GPS, um psi-GPS. Uhum. Então, a ideia, por exemplo, então o Bowler fala que a gente tem essa força interna, que a gente chama de dopamina curta, que nos impulsiona a fazer esses 4 atos, né, a buscar, e esse a frear. Luciene, Pode o falar. comer e o sexo, a gente pensa assim: "Ah, tá mais óbvio dentro da nossa fisiologia humana", Uhum. porque se a gente não se alimentar, a gente realmente não tem energia e morre. A gente tem também a demanda da procriação, então da gente precisa ter essa sequência e tem o desejo mesmo do ato sexual, da sensação de prazer, ok. Quando a gente vai lá para o valor social, E e aí, o valor social que tem tudo a ver com o ser aceito e tudo. E a informação, que é a isca de informação. Uhum, uhum. que também tem a ver com o ser aceito e tudo, aí eu acho que o buraco fica um pouco mais embaixo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, aqui a gente está falando que nós temos forças que nos impulsiona a fazer atos, né, que advêm dessas posições para sobreviver. E a gente batizou a Rejane criou essa expressão, porque eu falava muito de valores, valores, aí um dia ela falou: "Luciene, valores de sobrevivência". Eu falei: "Uau, é um valor que garante a nossa sobrevivência, portanto, que nos dá segurança, portanto, que não nos deixa ansiosos". Tá aqui a ideia de sair da ansiedade. Então, esse impulso, né, de essa força para comer,
E aí nós vamos lembrar, né, que é um impulso ininterrupto, Uhum. que foi feito para a gente viver nas cavernas, lá onde a comida era escassa. Mas, para falar do valor social e busca de informação, valor social porque também isso aqui está ligado à nossa sobrevivência. Se o grupo não nos incluir, desde a mãe que pare um bebê, se ela não incluir esse bebê, se ela não adotar esse bebê, se conectar a ele, o nosso grupo, a nossa família, mesma coisa, a gente está em perigo. Busca de informação, por quê? A gente precisa buscar informação. Lá na floresta, nas cavernas, a gente precisava saber qual é a raiz que pode comer, a que não pode. Agora, a gente precisa saber como o mundo ao nosso redor funciona, se essa pessoa é amiga ou inimiga, se eu estou num ambiente perigoso ou não. Então, gente, busca de informação, e aí tem toda essa coisa dos infobesos hoje, Uhum. pessoas que buscam informação sem parar. Então, Com um falaremos medo muito grande. falaremos muito disso com vocês agora, para poder falar de ansiedade. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. A gente mostrou essa mão do Sebastian Buller, a mão a Luciene elaborou, mas a teoria do Sebastian Buller, falando sobre esses 4 elementos que nos impulsionam ao movimento. Comer, sexo, valor social, que é ter ali relevância, importância, informação para a gente saber detectar como que a gente tem que melhor se adaptar. E tem uma força aqui, que ela até está escrita para o outro lado, de propósito, porque Luciane Godoy não faz nada sem propósito, que é a questão de frear. Ah, mas a gente tem 4 forças que nos impulsionam e uma que freia, não é porque ela está numa quantidade menor que ela seja menos potente na nossa vida. Vou dar um exemplo, Luciene. Ok. O sono. O nosso cérebro, ele tem uma programação de fazer com que a gente durma. E, pessoal, a média pode variar de pessoa para pessoa. Mas se a gente entende que a gente tem uma média de 8 horas de demanda de sono por dia, nós temos 1/3 da nossa vida freando. E por conta desse modo sobrevivência, de busca de valor, nessa busca desenfreada por tudo isso aqui, principalmente hoje em dia aqui,
O que que a gente está topando fazer? A gente está topando diminuir esse recurso que a gente tem, inclusive, né? Estou muito cansada, ao invés de parar e descansar, dar uma dormida, o que que eu faço? Vou tomar mais um café, vou encher de cafeína. Exato. Eu estou topando abrir mão desse recurso para tentar ficar ali correspondendo toda hora. Eu queria vocês vão se surpreender, eu sou maldosa, né, porque a palavrinha que as pessoas não se dão conta, que vem, assim, por excelência nesse lugar do freio, da calma, eh, da tranquilidade, é paz. Paz faz parte do freio. Vocês estão abrindo mão da paz. E eu tenho escutado várias pessoas, foi muito bonito esse começo de ano, que as pessoas ficam assim, e eu pergunto, né: "E aí, o que que você vai querer para esse ano? Vai atrás de quê? Tá-tá-tá". E eu escutei emocionada de várias pessoas: "Esse ano o que eu quero é ter paz". Agora, a gente está acostumado, né, a falar, como é que é? "Feliz ano novo, muita paz, muito", mas ninguém está vivendo essa paz. Então lembrar que quando a gente fala, quando o nosso cérebro, né, ele funciona em velocidades, vamos lembrar disso. Quando a gente está aqui, nesse momento, eu e Rejane, conversando com vocês, nos esforçando para passar uma mensagem, nosso cérebro está funcionando em beta, a gente chama de beta. E aí, essa, que seria mais ou menos 20 megahertz, aquelas medidas. Se a gente, né, parar, respirar e o nosso cérebro desacelerar, que a gente entra em alfa, que as pessoas falam, vai para 10, cai para metade. Isso se chama paz, gente. Então a gente aprender ao longo do dia a ter nossos momentos de agitação, que delícia, ter muita coisa para fazer, entusiasmo, eu que o diga, mas também ter freio, também ter paz. Isso. E temos recurso cerebral para isso, que é essa região do nosso cérebro, essa região mais da ponta atrás da testa, que é o chamado lobo pré-frontal. Eu não gosto, vou fazer aqui só um parênteses, Luciene, eu não gosto de falar assim: "Ah, o lobo pré-frontal, ele é a nossa parte, assim, racional, nossa parte superegóica, aquela que controla a gente, parece que ele é um mandão". Não, gente, ele até pode ser assim, mas dependendo da perspectiva que a pessoa tem dela, de si mesma, do mundo e dela no mundo, esse lobo pré-frontal, ele pode fazer essa administração das nossas emoções, da ansiedade, mas de uma maneira muito mais criativa, de uma maneira bem diferente e não como um repreendedor ali, alguém que fica te repreendendo, alguém que fica mandando. Esse não é o caminho. A ideia é que os nossos impulsos, aquilo que a gente entende que vai ser importante para a nossa sobrevivência, a gente aciona isso de uma maneira muito rápida, que é o que a gente já falou lá Que é um vários outros vermelhinho aí, episódios, né, que é o vermelho, automático. automático, que é aquela via curta da dopamina. Mas existe uma via longa que vai lá dessas regiões que tem tão a ver com as emoções para essa área pré-frontal, e lá a gente pode pensar assim: "Espera lá, será que é isso mesmo? Será que a gente vamos tentar dar uma organizada aí?". Então, vou dar um exemplo, acordei, nossa, eu vou ter tanta coisa para fazer hoje. Gente, se a gente tiver uma um treino, isso é um treino mesmo, um treino de fazer uma paradazinha de pensamento, fazer um momento meditativo, ou até mesmo falar assim: "Ok, eu tenho isso, isso, isso para fazer", parece que eu já tenho uma ordenação disso tudo, e isso tem uma chance de diminuir essa excitação da ansiedade? Tem. E eu gosto, sabe qual é o verbo que eu gosto demais de usar para poder descrever esse circuito longo? É escolha. É quando a gente está numa condição que a gente faz escolha, eu quero isso, a gente está usando o nosso raciocínio. Aí quando a gente, porque essa parte vermelhinha, né, a gente também não vai demonizar,
Isso aqui não é o cão, não. É o cão no bom e no mau sentido. Quando a gente fala cão chupando manga, isso aqui é o cão chupando manga. Mas isso aqui também é para nossa sobrevivência. A grande questão é quando, sabe a coisa do piloto automático? Piloto automático é muito bom para a gente economizar energia, né? Mas quando a gente viu que tem alguma mudança, a gente tira o piloto automático e imediatamente faz uma escolha. Determina. A gente não precisa fazer escolha o tempo todo. Aquela história que eu falo, se eu saio da minha casa, vou para o meu trabalho, né? Você está bastante no piloto automático. Mas ao mesmo tempo, por quê? Porque as ruas pelas quais você passa pode ser a mesma, mas as pessoas, os carros, a conformação, né? Tem que estar mais atento. Então a gente, na verdade, trabalha com esses 2 circuitos o tempo todo. Uhum. Aí, ok. Só que, vamos lá. A grande questão do CN é aquilo que. Então, ó, gente, mais uma vez, claro que existem vários formatos da gente conduzir essas reações de ansiedade, que é claro que ainda bem que já foram tão divulgados. A gente sabe que praticar atividade física, dormir, alimentação, meditação, né? Fazer essa parada de para e pense, tudo isso ajuda, ajuda, ajuda? Ajuda. Só que, Luciene, aí entra vamos fazer uma leitura um pouquinho, né, menos superficial, menos ingênua, talvez, disso tudo, que eu acho que é uma palavra, uma expressão que você usa muito, que eu acho que é bem bacana. O que exatamente uma pessoa detecta como ameaça tem tudo a ver com a posição subjetiva que ela tem. Eu quero dar um belo exemplo de uma pessoa que eu conheci, e, claro, não vou citar nomes, mas vamos para o comer, por exemplo. Então, nós temos forças funcionais que o Boller chama de reforçadores, renforcer, é porque é em francês. Primários, não sei. Primários. Ele chama de reforçadores primários. Desculpa, gente, é porque tem coisa que eu leio em francês e aí fica em francês na cabeça. Que força, vem a palavra força, né? E que em psicanálise essa força a gente chama de pulsão e impulso e como é que chama isso que todo mundo fala? Ah, eu fiz por impulsividade. Impulsividade vem, que nos empurra a comer, a sexo, a valor social e informação. Tá, essas forças, por exemplo, então comer, aí alguém fala assim, pois é, uma pessoa pode ser anoréxica, aí ela não come por causa das relações. Agora sim, nós vamos falar que as relações humanas que a gente teve desde o começo da nossa vida, desde da barriga da mãe, o que a mãe, né, Sara? A Sara não tomou água no primeiro filho. O primeiro filho dela detesta água, detesta, né? É um sofrimento para tomar água. O segundo, ela tomou muita água na gravidez. Ele anda com a garrafinha dele para todo lado com água. Então ele aprendeu, né? Aqui no comer, já aprendeu desde a barriga da mãe. Agora, quero contar uma historinha de uma mãe que, segundo, eu conheço a pessoa, e aí minha mãe estava explicando como é que foi a infância, que esse menino, esse bebê, ele tinha a mãe, dava 2, 3, 4 mamadeiras, porque ela tinha que sentir que o filho estava vomitando. A hora que ele começava a vomitar, ela falava: "Tá cheio, ó, tá cheio, que encheu". Se a gente quer crucificar essa mãe, claro que ela estava querendo dar o melhor para o filho dela. Ela queria que o filho dela não passasse fome. E aquilo para ela, se ele não beber até soltar, é porque não está cheio. E essa criança foi crescendo e ela acabou tendo algumas centenas de quilos. Uhum. E, ah, por quê? Porque isso é uma força, gente, para a gente sobreviver. E ela é cega e ela é automática. Essa mãe agia burramente? Sim, todos nós, quando a gente está tomado por essa força. E o detalhe é que esse rapaz que veio a morrer de obesidade mórbida,
no que ele estava indo para ser operado, onde ele morreu e tal, alguém me contando que ela corre, 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 chega e dá para ele levar para essa cirurgia, não, noutra cidade, um pacote cheio que devia ter uns 2 ou 3 quilos de doces cristalizados. Então, há uma cegueira que nos leva a repetir aquilo que seria para a nossa sobrevivência, passa pelo excesso a ser inclusive, não necessariamente, uma ameaça de morte, ou pelo menos de prejuízo. O não conduzir tudo isso, Luciene, de fato faz com que a gente leve uma vida metralhada, tem uma chance da gente levar uma vida metralhada de muito sofrimento. Metralhada é uma expressão muito boa. Né? E me veio também à tona, por exemplo, a importância de ficar lá, se eu quero assistir televisão, e aí como hoje em dia tem aumentado muito programas muito sensacionalistas, mas é para quê? Para busca dessa informação. Como se fosse assim, quanto mais Essa aqui é como se fosse a isca para um peixão. Aí, né, há muitas décadas, né, a psicologia, como é que eles falam? Psicologia social foi muito tomada pelo marketing para dizer assim, né? Então, o que chama atenção? A busca de informação para eu me proteger. Então, é tipo assim, caiu um avião não sei aonde. Hã? Aonde? Ao invés de falar, olha, caiu um avião, o que isso tem a ver comigo? A gente precisa aprender. Aí fala assim, mas você não importa com nada. Tem gente que fala desse jeito. Luciene, você está sabendo que saiu uma guerra? Falei, essa aí eu tô, tá? Mas as pequenas coisas, eu gasto meu tempo para construir a vida, não para E Luciene, aí vamos lá, então vamos lá. Ah, caiu um avião, não sei quem matou não sei quem, tarará. Esse circuito fica muito estimulado, muito estimulado. E, gente, a nossa sensação de ansiedade está aqui. Tem uma regiãozinha do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. É aqui que na amígdala cerebral, quando a gente fica com ansiedade, ela dispara. Então, se eu fico um radar pensando, detectando o que pode ter de ameaça no mundo, ameaça para mim, eu fico com isso aqui tão exacerbado, e aí, de novo, a gente volta a fazer o convite. Vamos tentar agora ativar outras regiões cerebrais para a gente falar assim, peraí, calma, será que de fato isso aqui tem algo tem algo me colocando tanto assim numa posição de vulnerabilidade? Pode ser que não, pode ser que Eu fico imaginando as pessoas lá no Instagram, essa história que aí a pessoa fala, quando eu vejo, eu passei 2 horas, olha o valor social. Olhando as outras pessoas, tem nada de errado. A gente busca se posicionar, olha, essa minha amiga, ela passou num grande concurso, e eu, hein? Eu estou aqui ainda. A gente está procurando saber da gente se há ou não valor social. E aí a gente exagera. E é aquela, se eu falar assim, vou desligar o meu celular, ou as pessoas que estão falando, vou olhar o Instagram uma vez por dia, e etc. Isso são atos verdinhos de escolha, né, para poder a gente modular, e a palavra que você fala, que eu uso, que você gosta muito, é poder administrar essas forças que foram feitas para comandar a gente, mas a gente pode aprender a comandá-las. existe até um psi-semáforo para isso, mas no próximo bloco. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos.
Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, Luciene Godoy, que história é essa de ter pensado nesse jeito tão didático de um psissemáforo que tem tudo a ver com o nosso modo de valor, de sobrevivência e tudo a ver com a sensação de ansiedade? E com a impulsividade, a ideia da impulsividade, que é ansiedade. Eu tenho que fazer isso porque eu estou em perigo. Ou eu não posso fazer isso porque eu estou em perigo. Então, nós vamos lembrar que esse circuito ele é automático. Pá! Para fazer ou não fazer. Que a gente, em psicologia, chama de ataque ou fuga, né? Como é que fica? Freeze, flight or fight. Ataque, fuga ou paralisação. Porque se eu também interpretar que não tem o que eu fazer, me paralisa, sei lá, vou fazer uma apresentação na frente de um monte de gente, eu perco a voz, esqueço tudo, também tem, por tamanha ansiedade eu posso paralisar. Então eu posso atacar, eu posso fugir, me esquivar daquilo, ou eu posso me paralisar. Agora, gente, que sofrimento, né? Vocês estão vendo que essas 3 posições, quando a gente é pega nelas, porque a gente é pega, tem uma força imensa dentro da gente, o vup te pega e em tese é para sua sobrevivência. Por quê? Porque se você vê uma cobra, você não precisa de fazer todo um raciocínio: "Oh, eu acho que é uma cobra", não sei, você corre. Agora, né, se você sabe que a cobra não é venenosa, você não precisa correr, mas aí já entra o circuito. Então, vamos lá, o que eu quero dizer é que, então, quando nós somos pegos por algo que aconteceu ali e uma informação, né, gente, chorem, a informação pode estar dentro da nossa cabeça, tá? Você está lá quieta, sabe, olhando, lendo um livro e de repente você lembra de um negócio ruim, alguma coisa, o seu corpo todo reage. Ou alguém está conversando, chorem de novo. Relacionamento, a pessoa fala alguma coisa que te deixa em um desses 3 lugares. Ou você parte para cima, agredindo com palavras e às vezes inclusive fisicamente, ou você recolhe morta de medo, ou você finge morta. Ao invés de simplesmente recuar. Sim. E hoje em dia, né, tem um exemplo que você já deu há um tempo atrás, que eu achei ele fantástico, que é assim, isso aqui, de repente, a gente está aqui, vira e fala assim: cadê meu celular? Cadê meu celular? E aí, como de fato a gente hoje tem um usufruto muito grande do celular, ele faz a nossa mediação com as outras pessoas, com a nossa administração financeira, com um monte de coisa, estar sem aquilo é uma coisa assim: cadê, 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 cadê? E de repente fala: calma. Temos como lidar com a ausência de um celular. Vai dar trabalho? Vai, mas tem um modo de sobreviver a isso que não precisa ter essa reação. Acho que a intensidade da reação, Luciene, é tão forte e ela, gente, ó, e pega aspecto orgânico da gente. Então, a sensação de ansiedade, de apavoramento, Por isso que ela nos adoece. ela nos adoece, gente. Ela acelera o coração, deixa a respiração mais curta, ela faz uma vasoconstrição, ela tensiona os músculos. Acaba com a sua saúde Mesmo. pouquinho por pouquinho, Por todo pouquinho. dia. Exato. E quando a gente está falando, então veja bem, vamos imaginar que a gente pode pensar assim, o vermelho, então semáforo, né? Para! Então, que poderia ser fuga. E ataca. Então, nós temos aqui uma situação qualquer e a gente tem o psissemáforo. Todos nós temos um psissemáforo aqui, entendeu? Ou a gente para, ou a gente ataca. Ah, mas está faltando um, né?
E esse um que está faltando, você sabe a piadinha que em Goiás não pode ter esse que está faltando, o semáforo amarelo? Em Goiás não pode. Luciete, você não sabia não? Porque eles dizem assim, se tivesse esse aqui, goiano vai olhar e pensar que é piqui e voar em cima. Ai, eu adoro. Mas não é piqui aqui, sabe? Esse amarelo aqui, ó, é estere, é aguarde. Agora me ajuda. A Rejane vai ficar Com fuga ou ataca, com ataque e eu tô com paralisa. com fuga e eu criei essa ideia que a gente vai botar o semáforo do meio prolongado. Take your time, sabe? Leva um tempo. Não seja assim, tapa, ou sim ou não, né? Aí a gente já tem um semáforozinho que fala, espera aí para passar de uma posição para outra. Mas eu estou sugerindo que a gente use lá, ó, o verdinho do pré-frontal para ficar mais longo ainda e a gente ter mais tempo para tomar nossas decisões, para não reagir, né, do tudo ou nada. Luciene, olha só, eu atendi um homem no consultório e ele uma pessoa muito capaz, assim, com muitas habilidades de socialização, e isso tem tudo a ver com essa posição dele na vida, né. Então, claro que tem a ver com o desenvolvimento dele lá, aquela questão dos vasos, então ele realmente foi um cara que nasceu com essa marca de agradar muito ao outro. Ótimo. Só que ele chegou até mim, Nasceu com essa nasceu não, nasceu assim, foi história na história dele, e isso foi desenvolvido. só que ele não tinha dimensão disso. Ok. Na percepção Aliás, dele quase ninguém tem tem. dimensão, de fato, de como a gente funciona. E como ele alcançou muito valor, né, padronizado na cultura, por isso muito valor, da cultura patriarcal, então ele ganhou muito dinheiro, é muito conhecido, muito enaltecido. Ele chegou até mim muito cansado, e sem perceber toda essa dinâmica dele. Qual que era uma queixa que ele falou? Eu falei: todas as vezes que ele recebia qualquer convite de qualquer coisa, ele falava assim: tá bom, então tá". Ele não fazia em nenhum momento essa pausa. Qual Era um sim ou não, poderia ser o não tinha, né? o não não A tinha. resposta dele era só essa. Era, na O não só vinha, aliás, o não só vinha quando ele, adoecia. então, aí ficava Aí assim, ficava no não, então aí ficava não. Ou seja, eu não dou conta de dizer não, meu corpo ainda bem que meu corpo é meu amigo, meu corpo fala assim: "Dá um basta", tinha que adoecer. tinha que adoecer para ele dar conta de falar. Aliás, Muita e gente ficava. vive isso, né? Muita gente vive isso. Isso aí não, eu estou falando de uma pessoa que eu atendi, mas tem inúmeras pessoas que são nesse formato. E por que não diz não? Porque se ele disser ali eu acho que era o cumprimento dos 2 vasos, assim, tem o vaso rosa, o que ele recebeu de projeção lá das figuras primárias, então ele tinha que ser sempre uma pessoa de ser cordial com todo mundo e salvar ali todo mundo, tal, família, né? e a cultura que, assim, como ele é bom, como ele é maravilhoso, Ó. ele nunca me deixa na mão, ele foi sendo esse salvador da pátria, e ele se transformando num verdadeiro mártir, porque ele estava quase que disposto a morrer, porque o corpo já Mas não dizer não. mas não dizer não, porque dizer não na cabeça Era dele, morrer, né? aí que eu queria chegar. Luciane, agora você chegou. Pessoal, aqui, o que a gente interpreta como valor ou não faz toda a diferença. Isso. Então, o que a gente interpreta faz toda a diferença. Aí eu vou pegar aquele caso da mãe que dava tanta comida que você falou no outro bloco, tanta comida, tanta comida. Na percepção da mãe, ela tinha que dar aquele nível de quantidade de comida para ela se sentir uma mãe boa o suficiente e tal. Isso. E o filho precisava vir nesse nível de aceitação de comida para ele se sentir pertencente, ok? Protegido. Mas, de repente, dá para as pessoas se redimensionarem, fazer diferente? Dá. Dá. E quando dá, como é que o nosso cérebro reage com tudo isso? Existe algo fantástico chamado de neuroplasticidade.
E a neuroplasticidade, gente, ela não é uma neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É uma reorganização do cérebro. Se eu tô com essa rota curta aqui, esse circuito automático tão acelerado, eu vim de uma família muito apavorada, todo mundo tem medo de tudo, não sei o que lá, e eu aprendo a que calma, eu não preciso ter tanto apavoramento com tudo. Isso aqui ainda até pode acontecer comigo com frequência, mas eu já trabalhei tantas outras áreas no meu cérebro que vão me abrandando, que de verdade eu consigo já a ter uma reação bem mais amena, ao invés de ficar tão desconfigurada. E lembrar que na hora que eu vou me diferenciar do meu grupo em qualquer detalhe, no começo, porque há uma não vai não, não vai, perigo, 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 é essa ideia de fazer diferente. Então vamos imaginar que esse rapaz dissesse: "Não mãe, eu não quero mais comida". Como? Eu vou perder a proteção da mãe não, a proteção da minha vida. Então, lembrar que essas mudanças, elas nos angustiam exatamente porque elas sinalizam assim: você está fazendo o que não devia. Você tem que repetir o que você aprendeu que é valor, que nem o cara que você falou. Olha, não diga não, porque o sim que você sempre disse, nossa, te garantiu uma vida ótima, uma sobrevivência muito garantida. Então, mudar, sabe, gente, quando a gente vai mudar, que a gente fica com medo de dar errado? Qualquer coisa, pois é por isso, vocês já estão sabendo. Por isso que eu queria tanto ressaltar isso. De novo, pessoal, as maneiras que a gente tem de administrar melhor a nossa sensação de ansiedade, as várias maneiras, elas são importantes sim. Conduzir melhor nossa respiração, pensar no aqui e agora, relaxar o corpo, fazer pausas, tentar estruturar nossa rotina, tomar um banho quente, essas coisas, tudo isso é claro que ajuda. Mas se a gente não fizer uma leitura, Luciene, se a gente não fizer uma leitura mais atenta dentro da gente do porquê é que eu estou nesse modelo, porque as pessoas estão fazendo assim: me ajude mundo, realmente me ajude mundo a eu me manter no mesmo grau de funcionamento, mas eu conseguindo dormir, mas eu não ficando tão apavorado. Ou seja, é como se falasse: "Me ajude a não comer e não sentir fome". É mais ou menos a mesma coisa. É a demanda absurda, neurótica, isso, que a gente fala, isso. absurda. E quando você falou em neuroplasticidade, para dar, assim, uma para as pessoas pensarem muito de maneira mais positiva, né, é que fala assim: "Então quer dizer que aquelas coisas lá da barriga da mãe não tem mais jeito, né?" Tem, por causa da neuroplasticidade. E aí a Sara aqui chamou a gente e falou assim: "Pois é, exatamente, o meu filho que na barriga não tomou muita água, porque a mãe dele não tomou muita água, hoje é a pessoa que mais toma água em casa." Ou seja, ele mudou. Não vou nem falar só aprendeu, porque aprender é mudar, gente. Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente muda. Agora, eu queria também lembrar, porque a gente tinha combinado, você lembra? Que a gente estava falando, Rejane, que tem coisas que funcionam bem agora, que eu nem paro para pensar que eu faço, e tem coisa que, se demorar, é mais interessante. Aí a gente estava falando da salada verde, e eu contando para ela que eu adoro cozinhar, e eu estava dando uns segredinhos de culinária para ela, e falando assim: "Rejane, quando a gente faz, assim, um bobó de camarão, quando a gente faz uma carne ao molho, né, tudo que tem molho, é muito bom você fazer de véspera, deixa na geladeira e no outro dia você esquenta, é muito mais saboroso." E ela falou: "Nossa!" Ou seja, gente, tem coisa que se demorar mais é ótimo. Agora, uma salada verde de alface, alface americana, rúcula, não sei o quê, que acontece? Se demorar, perde tu fica ruim, fica ruim. Agora Aí, vamos lá, então, olha só. Isso é muito legal. O modo sim ou não, sim ou não, sim ou não, é a salada verde, mas tem determinados momentos que dá pra gente falar desse modo sim ou não agora. E tem momentos que é comida ao molho, gente, que a gente espera,
Será que sim? Será que não? Posso te responder depois? Maravilha. Mas eu acho que o principal disso tudo, Luciene, é a pessoa estar numa posição, num jeito de se ver, que mesmo que ela faça essa escolha, se a qualquer momento ela se permitir até pensar assim: olha, eu fiz essa escolha, mas eu não preciso ser escravo dessa escolha, aí tem uma grande diferença. Aí nós estamos falando de modelo desse mundo que não é fixo, desse mundo mais além, desse mundo que, se eu fizer uma escolha hoje, eu vou apostar minhas melhores fichas nela. Mas se de repente eu descobrir que não é uma escolha legal para mim, eu posso me recolocar, eu posso me movimentar novamente. Isso Isso. faz toda a diferença. E sem sentir culpado, eu errei, entendeu? Escolha, eu gosto muito da palavra aposta, né? A gente aposta que vai dar certo. Não deu, vamos partir para a próxima. Nesse mundo aqui, errar faz parte da vida. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Pois é, hoje a gente conversou muito sobre ansiedade, né? Vamos lá, na cabecinha, vamos fazer um resuminho? Então, ansiedade. Ansiedade é algo que você não tem quando você está no modo estou seguro, né? Esse é um modo de funcionamento em que você sente que você vai dar conta do recado, seja lá o que for. Gente, é uma delícia, é muito gostoso mesmo, mas nem sempre acontece, né? E o outro modo de funcionamento, que é, eu poderia colocar, né, como eu falo assim, é, é, só estou em perigo, mas eu escolhi colocar fuja do perigo, que é um modo que eu não estou confortável, tem alguma coisa me ameaçando. E você falou uma coisa que eu adorei, Rejane. Gente, tenta se perceber. O que é que está te incomodando mesmo? Porque imediatamente eu já falo assim: nossa, ela me olhou de um jeito tão desagradável. Aí você já cola em algo: nossa, mas isso aqui está tão quente. Mas não gostei desse lugar que escolheram para a festa. Você já vai para fora, né? Pensa, pensa, observe-se, leia-se. Também leia o mundo, mas leia você. Então, ansiedade, ela surge como um aviso de que você está em perigo. A pergunta é: está mesmo?
E geralmente esse perigo, ele é uma interpretação que a pessoa tem. O que é detectado como perigo, gente, nós não estamos falando aqui, claro, né, de uma cobra, é o perigo que a gente detecta lá no nosso convívio social, o perigo se eu não for aquilo que eu acho que eu deveria ser, o perigo de eu perder valor naquela cultura, numa cultura que ao longo de tantos anos foi tão padronizada, se eu não ganhar dinheiro, se eu não ficar bonita, se eu não falar bem, se as pessoas não me conhecerem, é um tanto de e se não acontecer, que a gente se prende naquilo. E tudo isso faz com que a gente se atrapalhe muito e ative no nosso cérebro regiões que estão envolvidas na ansiedade. E isso fica muito, muito, muito exacerbado, mas tem formas da gente lidar com isso no outro formato, porque o próprio cérebro traz para nós, se ele quiser apresentar, forças que impulsionam, mas também tem força que freia. E se a gente lembrar, eu falo muito 4 por 1, embora esse 1 seja muito parrudo, né, mas ele não é 4. E lembrar que a ansiedade, ela também pode estar ligada, porque nós temos uma força incontrolável. A ideia é que essa força seja incontrolável. É para você não controlar mesmo. Aí eu quero até dizer, tem certas loucuras que a gente faz, gente, na vida. A gente faz mais quando a gente é novo, mas olha, a gente também faz depois, tá? E que dê um bom resultado, e a gente diz: "Se não fosse na loucura, eu não teria feito". Mas, então, a gente tem, que administrar essa força muito grande, porque senão a gente fica ansioso, perdido nesses 4 itens aqui que tomam muito conta da gente. E o convite final desse episódio é para que você que está em casa passe a usar a partir de agora um semáforo na sua vida prolongado. Olha só, entendeu? Não viva só de impulso, né? A gente tem um impulso, ok, até assim, né? Sim ou não, a gente tem um semáforozinho e a gente tem o semáforozão que é para você mandar na sua vida ao invés de ser mandado. É aqui que a gente está fazendo essa proposta de ter valor e administrar melhor a ansiedade para viver hoje.